Olá, vamos aprender com a Bíblia. Não nos cansemos de repetir as mesmas verdades que a palavra de Deus. Mesmo indignos como somos, mas a misericórdia e a graça de Deus nos alcança, nos dá essa competência para falarmos das verdades, para que venhamos a ser libertados pelo conhecimento. Jesus, ele disse bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos começar lendo aqui no início de Apocalipse, no capítulo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vamos falar como tema, podemos dizer, a estrutura da palavra de Deus, que nos remete ao objetivo final, que é adorar a Deus. É como Isaías, ele diz que Deus nos criou para a sua glória e o seu louvor. Este é o objetivo final, isto é, adorar a Deus. E ele é digno desta adoração, porque aqui em Apocalipse 4:11, depois de ele estar sendo adorado, aqui diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, este é o motivo que nós temos para chegar a esta adoração a qual Deus nos fez para alcançarmos. É porque Ele é o nosso Criador. E agora, vamos ver três estruturas que a Bíblia nos dá a entender, que nos aponta para o objetivo final, que é a adoração a Deus. A estrutura básica começa nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Ali está tudo o que acontece e o que aconteceu com a humanidade até os dias que Jesus vai se manifestar em glória. Então, e as 3 colunas que vai resumir são: primeiro, é a doutrina que fala no dia do sábado, porque abrange toda a Escritura, em tudo que ela diz, desde o princípio até o último livro, o Apocalipse. E a segunda estrutura é os 10 mandamentos, que faz lembrar
a primeira estrutura, que é a doutrina do sábado. Lá no final do primeiro capítulo de Gênesis e no início do segundo capítulo. E a terceira estrutura é o livro do Apocalipse. Essa última estrutura, ela nos dá a entender que é o resumo, não só o resumo, mas é a elucidação de tudo que foi escrito, desde os Gênesis até o próprio livro do Apocalipse. É realmente revelação, como lemos no início da palavra. A revelação, a elucidação de toda a verdade, não só da estrutura que foi colocada nos primeiros 3 capítulos, que é o andar de tudo que aconteceu com a humanidade até ante a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta terra, em glória. E então, essa estrutura do Apocalipse, este livro que é a revelação de Deus para nós, vai além da estrutura que era meramente somente o viver, o mudar do ser humano desta terra. Ela vai além desta estrutura, vai até aos céus, nos leva até ao próprio Deus, na presença da sua glória. Somente, mas o esclarecimento. Jesus é o mestre dos mestres. Ele é a voz do Espírito Santo que se transformou em carne no ventre de Maria. A voz do Espírito de Deus, o nosso Pai. Por isso, ele não é que resumiu, mas ele, na verdade, compactou o principal de todos os mandamentos. Por que o principal? Porque ele abrange todos os mandamentos. E, por isso, é o cerne do final do conflito nesta terra. Quer adorar a quem? A besta ou ao Senhor Deus? Este cerne é justamente a doutrina que está embutida neste dia 7º da semana, chamado Dia do Senhor, que tem como nome próprio o sábado. Então, essas estruturas, ela nos indica quem é Deus, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer por todos nós. E por isso que ele é digno,
como essa palavra que a gente já tinha lido, vamos ler de novo, diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E, portanto, deste mesmo livro, o último na palavra de Deus, se a gente for ler aqui nesse capítulo 4, que nós acabamos de ler no versículo 11, a gente vamos ver que é sobre a adoração a Deus. E ainda neste mesmo livro, ele sempre repete esse objetivo, que é a última mensagem para adorar a Deus, aleluia, para essa terra. Diz assim, diz a primeira voz, quer dizer, a primeira voz, o primeiro anjo, nas mensagens finais. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. E para completar, porque do conflito, o motivo é esse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Isto é a identidade prática daqueles que amam a Deus, como nos disse Jesus em João, brincando, 14, 15, mas vamos ler, estamos com a palavra de Deus aqui na mão, já está aqui, 15, 10 também, e vamos ver o 14, 15, 14, 14, 14, na hora 16, 16, mas vamos ler mesmo o 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de Deus, os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permanecem. Então, os mandamentos que a palavra tem para que venhamos a temer a Deus, como nos diz aqui, depois que ele deu os 10 mandamentos, que o povo temeu de ouvir a voz de Deus, e que foi que Deus inspirou Moisés para dizer neste momento. Então, que foi que ele disse aqui, vamos lá, diz aqui, aí o povo, disse Moisés, respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então foi por isso que ele falou os 10 mandamentos, para que a gente tema e não venha a querer pecar. Amém? E assim, ele nos diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Era isso que eu estava procurando, mas o tempo aqui é escasso, já está limitado. Então, é isso aí. Tá certo? Então vamos finalizar o livro do Apocalipse, certo? Com as promessas de Deus. Nos últimos versículos, capítulo 22, que diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Agora vamos dizer junto: Amém, vem Senhor Jesus.
e a bênção da palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Outro diz amém, glórias e graças a Deus.